Olá! Que bom ter você aqui. Esse vídeo é o primeiro de uma série que iremos iniciar em nosso canal, Família segundo a vontade de Deus. Hoje vamos falar sobre algo muito especial, o plano de Deus para um casamento verdadeiramente feliz e duradouro. Você já parou para pensar que a Bíblia é o maior manual do amor que já existiu? Pois é. E não é por acaso que os relacionamentos mais sólidos são construídos sobre fundamentos bíblicos. Sabe, quando Deus criou o casamento, Ele tinha um propósito maravilhoso em mente. Não era apenas para termos companhia, mas para vivermos uma história de amor que refletisse seu amor por nós. Já se perguntou qual é o segredo para um casamento que não apenas sobrevive, mas floresce com o passar dos anos? Enquanto muitos buscam dicas em livros ou nas redes sociais, a Bíblia já nos revela há séculos o projeto perfeito de Deus para um casamento duradouro. Hoje, vamos juntos descobrir princípios que podem transformar o relacionamento e trazer de volta o amor, a união e a alegria para dentro do lar. Se você deseja fortalecer o seu casamento e conhecer o plano de Deus para a sua família, fica comigo até o final deste vídeo. Olá! Todo mundo sonha com um casamento que dure para sempre, não é mesmo? Mas como é que se consegue isso? É sorte? É só sentimento? Bom, nesta nossa análise a gente vai ver que a Bíblia oferece um verdadeiro projeto, uma planta baixa, para a gente construir um relacionamento forte. É como construir uma casa, sabe? Uma que aguenta qualquer tempestade. E aí já vem a grande pergunta: o que é que sustenta um casamento por 20, 30, 50 anos? A gente costuma achar que é só o romance do começo, mas como vamos ver, a resposta é bem mais profunda. E aqui a gente já quebra o primeiro mito. Um casamento que dura não é loteria, não cai do céu. É uma construção, é um trabalho diário, uma decisão que se toma toda manhã de colocar mais um tijolinho naquela estrutura, seguindo um projeto que realmente funciona. O primeiro fundamento de tudo isso é entender a natureza do compromisso. Não se trata de um simples contrato, mas de algo muito, muito mais forte, uma aliança. E essa diferença é gigantesca, gente. Pensa num contrato, ele é baseado no se. Se você fizer sua parte, eu faço a minha. É condicional. E o foco é o interesse de cada um. Agora, uma aliança é outra história. É uma promessa sagrada com Deus como testemunha. O compromisso não tem ser, é para a vida toda. E a base não é o que eu ganho com isso, mas sim como eu posso servir ao outro. Ok, com essa ideia de aliança bem firme na cabeça, podemos começar a construir. E toda grande construção começa pelo mais importante, certo? A fundação. E essa fundação foi desenhada pelo próprio arquiteto original. E aqui está a pedra fundamental de toda a estrutura, lá em Gênesis. E eles se tornam uma só carne. Isso é muito mais do que a união física. É uma fusão de vidas, de propósitos, de almas. É a ideia de que duas pessoas se tornam uma unidade tão completa que não dá mais para separar. Esse é o projeto original. Mas, por mais forte que seja essa união de uma só carne, existe um segredo para torná-la praticamente inquebrável. E esse segredo está ligado a este número. O que será que ele significa? A resposta vem de Eclesiastes, com a famosa imagem do cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Pensa nisso. O marido é uma dobra, a esposa outra. Mas é a terceira dobra, Deus, bem no centro, que une tudo e dá uma resistência, uma força que os dois sozinhos jamais teriam. Beleza, a fundação está pronta, forte, com Deus no centro. Agora, a gente precisa levantar os pilares principais, aqueles que vão sustentar o peso do dia a dia. O primeiro pilar é essa dupla dinâmica: amor sacrificial e respeito. A orientação lá em Efésios 5 é clara. Para o marido, um chamado para amar de uma forma que se doa, que se sacrifica. Para a esposa, um chamado para o respeito, para ser uma parceira, uma colaboradora. E olha, é super importante entender que isso não tem nada a ver com um ser superior ao outro, tá? É sobre uma parceria de honra, onde cada um se dedica a servir e a colocar o outro em primeiro lugar. E o segundo pilar, que talvez seja um dos que mais balança nos casamentos por aí, é a comunicação. E a dica de ouro vem de Tiago. Prontos para ouvir? Tardios para falar e tardios para se irar. Gente, se todo casal praticasse só isso aqui, já resolveria 90% dos problemas. É uma postura que pode ser a diferença entre a paz e a guerra dentro de casa. E tem uns erros clássicos que minam essa comunicação.
Sabe aquela mania de querer resolver tudo no calor do momento ou num ambiente hostil? Péssima ideia. Usar sarcasmo, ironia, isso só machuca. Ou então falar aquele, tá bom, você venceu, só para acabar a briga. Isso não resolve nada, só joga poeira para debaixo do tapete. Às vezes, a melhor coisa a fazer é simplesmente ir dormir e conversar no dia seguinte, de cabeça fria. E, para se comunicar melhor, tem uma ferramenta que é sensacional, as 5 linguagens do amor. Descobrir se a outra pessoa se sente mais amada por palavras, por tempo de qualidade, por presentes, por atos de serviço ou por toque físico, isso muda o jogo. É como aprender a falar a língua nativa do coração do outro, sabe? Ajuda a manter o tanque de amor de cada um sempre cheio. Ok, a casa está de pé. Fundação firme, pilares fortes e agora? Acabou? Claro que não. Qualquer casa, por melhor que seja, precisa de manutenção. Vão aparecer rachaduras, problemas. No casamento, essa manutenção se chama perdão e serviço. E a ferramenta número 1 desse kit de manutenção é o perdão. Colossenses é direto ao ponto. Suportem-se e perdoem-se. Veja bem, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É um mandamento. É a escolha de não deixar o ressentimento e a amargura criarem mofo nas paredes do relacionamento. Jesus, lá em Mateus 5, nos dá um passo a passo bem prático. Ele basicamente diz, se você perceber que tem um problema com alguém, pare tudo o que estiver fazendo e vá primeiro se reconciliar. A mensagem é muito clara. A paz nos relacionamentos é a prioridade máxima. A outra parte essencial da manutenção é a prática constante de servir um ao outro. Filipenses nos dá a chave. É ter a mesma atitude de Cristo, que não pensou em si mesmo. É olhar para o parceiro ou parceira e colocar os interesses dele ou dela na frente dos seus. É o amor em ação no dia a dia. Bom, a gente já falou da fundação, dos pilares, da manutenção. A casa está ficando linda. Mas agora vale a pena dar um passo para trás e perguntar: por que estamos construindo tudo isso? Qual é o propósito final dessa obra toda? E a resposta é que o propósito é muito maior do que só a felicidade do casal. A Bíblia mostra que um casamento tem pelo menos 4 grandes objetivos. Primeiro, o companheirismo, para ninguém ficar sozinho. Segundo, a santificação, que é um ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Terceiro, o legado, ou seja, criar uma família que honre a Deus. E por fim, o testemunho, ser um retrato vivo de como é o amor de Cristo pela Igreja. É um propósito gigantesco. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente tem no final? O que é essa casa que foi construída? A grande lição, eu acho, é esta. Um casamento de verdade não é construído na areia movediça dos sentimentos, que mudam o tempo todo. Ele é construído sobre a rocha. E essa rocha é a decisão diária, intencional, de seguir esse projeto divino, colocando cada tijolo no lugar certo, mesmo nos dias difíceis. Porque, no fim das contas, essa casa não é só um abrigo para 2 pessoas. Ela se torna um farol, um legado que vai impactar filhos, netos, amigos e que vai servir como um testemunho para o mundo. Então, a pergunta que fica para nossa reflexão é: que tipo de legado nosso casamento está construindo? E então, que legado o seu casamento está construindo? Um casamento duradouro não se constrói da noite para o dia, mas com escolhas diárias de amor, perdão e comunhão com Deus. E se você deseja aprofundar ainda mais esse tema, preparamos um artigo especial no site Fortaleza da Fé. 7 princípios bíblicos para fortalecer o casamento e restaurar o amor. O link está aqui na descrição para você acessar. Que Deus abençoe o seu casamento e a sua família. Nos vemos no próximo episódio da série Família Segundo a Vontade de Deus.